O Ceará, que simplesmente as portas vão se abrindo, mas o Ceará perde a chave. Ele simplesmente não encontra a chave. Assim, alguém abre a porta, alguém tranca, e o Ceará não é a coisa mais fácil. Tipo, o Ceará não consegue passar pela porta. Esses 2 pontos que o Ceará desperdiçou para o Tombense hoje, assim, sobretudo um jogo com 10 minutos. A gente estava falando aqui o Náutico levou o 0-2 para o São Bernardo, teve que reagir. O Sport levou o 0-2 com em torno de 5 minutos, teve que tentar reagir e tal. O Ceará foi o contrário. O Ceará vai lá em Soares de Azevedo, estado em Muriaé. Não é a casa do Tombense, que é de Tombos, ou seja, um público sempre é muito reduzido, 200 pessoas, 300 pessoas, se muito, num campo horrível, mas você com 10 minutos você já está com 2-0. Assim, numa rodada onde o Guarani cede o empate, onde o Novo Horizontino perde do CRB, e você não terminar esse jogo com 3 pontos, porque levou um gol aos 50 do segundo tempo do Tombense. Assim, meu irmão, não é fim de feira, porque ainda tem muito campeonato. Para tudo, para dar errado, para dar certo, tem muito campeonato. Mas deu a parcial. Sabe quando você está no bar, você pede a parcial? O Ceará hoje pediu a parcial para encerrar a conta. É isso, Cássio. O que aconteceu hoje lá em Muriaé, né, foi talvez o desfecho, e aí eu coloco já como desfecho do Ceará nessa Série B, porque é muito louco falar algo desse tipo, né? Faltar 1/3 do campeonato e eu, basicamente, assim, não é... Eu não vou ser preciosista matemático para dizer que não há uma possibilidade para o Ceará. Não, não há mais possibilidade para o Ceará. Matematicamente é inviável que o Ceará consiga esse acesso e de maneira merecida. Não pode subir o Ceará. Não tem nada que indique que o Ceará mereça esse acesso. E o primeiro ponto que eu vou destacar é que talvez se o Ceará, Cássio, não tivesse condições financeiras para lutar por esse acesso, porque eu vi ontem, né, a live de vocês, né, da derrota do Sport dentro de casa, tem muita crítica da torcida do Sport, como já teve crítica da torcida do Vitória também, para alguns momentos que Condé também não estava conseguindo entregar o melhor da equipe. Mas eu acho que, por mais que hajam problemas em várias equipes da Série B, né, Novo Horizontino, que perdeu mais um jogo agora, é inadmissível uma equipe tendo totais condições estruturais, financeiras, de, olhando pelo o prisma negativo, o Ceará era para ser um 6º colocado, um 5º colocado, jogando mal, com um treinador pressionado, como o Enderson agora, por exemplo, está pressionado no Sport, mas lutando, no mínimo, por esse acesso, no mínimo por esse acesso. O que me deixa claro, e aí daqui a pouco eu vou falar dos problemas que faz com que o Ceará, na minha avaliação, esteja dando tchau para qualquer possibilidade de acesso, tudo isso passa pela forma como nada consegue estabelecer uma equipe que luta para buscar essa possibilidade do que muitas vezes é um discurso vazio ou, basicamente, né, fazer ali um floreio para tentar se convencer, acho que a si próprio, de que é possível fazer algo diferente, de fazer algo a mais, quando, na verdade, a mediocridade é o que representa o Ceará nessa Série B. Porque talvez, se não tivesse dinheiro, o Ceará estivesse brigando na parte de baixo. Porque, atualmente, com a maneira como foi gerido o futebol do Ceará, não só por essa temporada, mas nas últimas temporadas, é não entender como é que o Ceará do ano passado é rebaixado. Como é que o Ceará desse ano é uma equipe de meio de tabela, que agora foi até ultrapassado pelo CRB. É o 11º colocado, com 2/3 do campeonato disputado, em que sequer chegou na 6ª colocação. Então, em nenhum momento, Cássio, em nenhum momento desse campeonato, o Ceará foi aquilo que o mínimo que a gente pudesse projetar para o Ceará. Porque o mínimo que a gente projetava para o Ceará não, vai ter um momento que pode ter uma oscilação, vai ser 7º ali, 6º e tudo mais, mas desde o começo do campeonato, o Ceará ele não briga por esse acesso, em nenhum momento.
Então, eu acho que o resultado de hoje... O Vila Nova briga, viu? Eu não esqueci daquele debate que ele não, perfeito. Naquele... Não, e aí é que tá. Aí é que tá. Eu até acho que o Vila Nova, ele conseguiu... E aí eu acho que tem um detalhe muito importante. O Atlético Goianiense entrou na briga agora, por exemplo, né, que era um time que estava na situação parecida com o Ceará. Até a gente falava isso algumas... E só está entrando da única forma que a gente enxergava, com uma sequência... Isso. Porque aí, esse é o ponto. Mesmo o Ceará, algumas rodadas atrás, em que você mencionava que poderia abrir aquele 8 pontos de vantagem, né, do Vila Nova para o Ceará, e eu até falei, não, eu não acho que isso vai acontecer, ficou a 6 pontos, né, curiosamente, quando a gente fez aquele debate. Mas a questão toda não passa pela qualidade de time. Eu não tenho dúvida que o elenco do Ceará tem qualidade. Só que há um problema internamente no Ceará, que faz com que diversos jogadores que passam pelo Ceará não consigam fazer o algo diferente. Toda equipe tem jogador que vai fazer raiva, jogador que é limitado. Numa Série B você não vai ter um elenco muito vasto, e aí é onde você precisa, internamente, saber incorporar elementos que possam fazer você ser um diferencial, que é algo onde o Ceará, desde o ano passado, aquele retorno da Série A do ano passado, e a gente vê nessa Série B, e boa parte, aliás, de 2023, uma equipe sem total zelo com resultado, com ímpeto de entender quando ele é melhor, quando ele é superior. Porque se a gente olha do ano passado para cá, aquele Juventude, que foi rebaixado no ano passado, ele passou acho que quase um turno inteiro sem vencer. O único time que tinha perdido para o Juventude foi o próprio Ceará, né? Então, o Ceará, ele basicamente, hoje, ele tem problemas, e aí entrando só um pouco no jogo, porque eu acho que é a parte que eu quero começar, né, da ponta da pirâmide até a base da pirâmide, que para mim é o grande problema. Hoje, né, assim, Guto Ferreira, de maneira, por mais que ele tente justificar de todas as formas, eu bati muito no Guto, você lembra muito bem, Cássio, aquela nossa discussão, né, de 2021 e tudo mais. O velho copo meio cheio, meio... Guto, faz tempo. Guto gosta de trabalhar, e ele passou 2 vezes no esporte, você sabe muito bem, gosta de trabalhar muito naquela margem da segurança mínima, né? Ele faz aquele gol, ele segura o resultado, e se não puder ter jogo, não vai ter jogo. E a grande questão da partida de hoje, Cássio, é que quando abre esse 2-0 com 10 minutos de jogo, o Ceará depois não fez questão nenhuma de acabar com a partida, em nenhum momento. Simplesmente, a bola estava com o Tombense, bateu a casa dos 75% de aproveitamento de posse, e eu acho que a leitura do Ceará durante a partida toda é: não, o Tombense não é capaz de fazer gol em cima da gente, não é capaz. E eu acho que foi a mesma leitura que foi contra o Ituano, a mesma leitura que foi contra a Ponte Preta, quando já, na verdade, já estava demonstrando desde o primeiro tempo essa possibilidade. Teve bola no travessão, teve uma jogada no primeiro tempo que jogadores do Tombense estavam fazendo 1-2 dentro da área. E isso já era para ser um alerta gigantesco para o Guto Ferreira. Entender que não se permite algo desse tipo, principalmente ele que preza tanto pelo sistema defensivo. Então, quando ele vem com uma escalação que eu não gostei, apesar do belo passe do Barcelos para o gol do Eric, da jogada ali do Eric, o Eric jogando numa função até que eu gostei, jogando mais centralizado para o gol do Barleta, após o 2-0, o Ceará simplesmente só esperava o jogo acabar, tendo praticamente 80 minutos para ter de partida, né, para realizar ali o jogo, onde ele só esperava que não tomasse o gol. E se pudesse, se tivesse alguma possibilidade, ele iria fazer o terceiro gol. Em nenhum momento, depois do 2-0, o Ceará tentou buscar o terceiro gol. Perde o Saulo Mineiro, logo no primeiro tempo, entra Kleber, de maneira inexplicável, que já tinha estragado muito o jogo da última vez, e claro que a culpa não é só do Kleber, mas claramente dá para ver que o Bissoli tem muito mais condições, mesmo o Bissoli não sendo um jogador que até agora conseguiu fazer gol, mas é um jogador muito mais lúcido. E aí é onde entra o terceiro ponto da derrocada que tem nesse jogo de hoje, que é a postura dentro de campo. Uma equipe que está ganhando de 2-0 contra o adversário da zona de rebaixamento, que acabou de trocar o treinador, esse jogo lembra muito o jogo contra a Chapecoense na Arena Castelão, que o Ceará vence por 2-0, mas jogando muito mal, foi até com Barroca. Esse jogo de hoje, ele nada mais é um tapa na cara de quem veio com discurso durante a semana, jogadores, né? O David Ricardo falou isso,
dizendo que houve um pacto dos jogadores de não perder mais partidas, que meramente é um discurso. É um discurso. Eu posso falar que eu vou ganhar 40 mil reais daqui a 2 anos. Beleza, eu só estou falando da boca para fora. O que é que eu vou fazer para ganhar 40 mil reais em 2 anos? Eu preciso me preparar para isso. E o Ceará, em nenhum momento durante essa temporada, ele fez um planejamento para disputar essa Série B, em nenhum momento. Então, quando dentro de campo as coisas não estavam acontecendo, as trocas que o Guto foi fazendo e nada mudava, basicamente era só o Ceará esperando para ver se conseguiria, até o final do jogo, a equipe do Tombense ser incompetente o suficiente de não abrir o placar. E aí, exatamente, uma jogada do Maranhão aos 40 do segundo tempo, uma bola perdida, a bola chega em Fernandão, que dá o passo para trás, o jogador diminui o placar. E aí eu falava isso na rádio, eu falei, agora o Ceará, que estava com o jogo encaminhado nas mãos e abdicou de tentar fazer esse terceiro gol para deixar o jogo tranquilo, porque o Ceará, Cássio, ele não segura resultado. Ele não segurou contra o Ituano, não segurou contra a Ponte Preta. Na final do Campeonato Cearense, que o Fortaleza é pentacampeão, ele chegou a virar a partida. Ele tinha perdido o primeiro jogo, ele vira a partida, tem 2 gols, ou seja, ele podia até mesmo segurar o resultado. O Fortaleza diminui o placar e ainda, no final da partida, toma o 2-2. Então, é uma característica da temporada, uma equipe que não sabe segurar resultado. Como o Guto chegou agora, e ele acha que determinadas peças se encaixam, acha que o elenco tem um mental, e eu cheguei a estar na rádio, o jogo de ontem do Sport, eu falei, olha, eu acompanhei ontem Sport e Ituano, e o Sport ficou chuveirando bola na área, e o Ituano estava comendo grama, velho. Toda bola que ia na área, os caras estavam se matando, tal qual o Vitória. O Vitória, por exemplo, quando foi enfrentar o Ceará no Barradão, foi 1-0, e o Ceará martelando, e os caras se entregando. Eu ia falar exatamente esse ponto. A impressão, em alguns momentos, que o adversário não está tão interessado quanto você no jogo. Ou seja, pouco interessado no jogo. Aí vem o Tombense, aí você olha a classificação do Tombense dentro da zona de rebaixamento, mas com um resultado onde, se ele pontua aqui, ele continua na briga para escapar. É uma situação bem difícil, do Tombense escapar. Mas o Tombense não é um time entregue. Não é um time dessa forma. Como o Ituano não era, e aí acabou voltando a pontuar 6 jogos seguidos. Como o Vitória não foi em nenhum momento. Era na temporada, mas se passou por uma metamorfose e agora lidera a segunda divisão com a arrancada fantástica. Mas esse já que você trouxe, por exemplo, tanto do Ceará quanto do Sport, de vez em quando os dois jogam de uma forma como se, em algum momento, o adversário fosse dizer, porra, a intensidade do jogo é essa. E o Ceará, nesse perfil, é um time que, ao não decidir o jogo da forma como você está falando, ele deixa ali para 5 minutos, que acabaram virando 10. Uma situação completamente adversa, onde não vai ligar a chave e o time não vai acelerar, pô. Se o time está a 80, 85 minutos em um ritmo, a pressão do placar não será suficiente para o time se encontrar em campo. Você precisa sentir o jogo, pô. Meu irmão, isso para mim, assim, até análise tática, mesa, tudo isso, tudo, porra, eu tenho uma limitação sem problema nenhum nisso aí. Mas no sentimento do jogo, eu acho que todo mundo consegue interpretar isso. E me tira muito do sério quando você está vendo de uma forma muito clara que o time não está numa postura minimamente aceitável para o tamanho do jogo. Não interessa se o estado está vazio. Não interessa se o Tombense já está 2-0. Veja só, o time tem um papel a cumprir ali e não pode permitir o empate do jogo, mas simplesmente por inércia, simplesmente por você se acomodar com o resultado, ou se acomodar com a campanha, o Sport se acomoda com a campanha, o Ceará se acomoda com o resultado, e no fim das contas é fumo lá e fumo cá, pô. Meu irmão, é muito curioso porque é muito parecido. E no caso do Ceará, mais grave, Cássio, né? E Minhoca, só um comentário rápido assim. O Tombense finalizou 21 vezes na partida. Sim. Isso. Mas você pode ver que uma equipe como o Tombense finalizar 21 vezes contra você. Você não pode permitir uma coisa dessa. Mas quase nenhuma na barra, né? Você acha que foi muito chute fora da área. Mas tentou o tempo todo. Por que muito para fora? Porque o time é fraco do Tombense. É um time que está brigando na parte de baixo. Só que o Ceará permitiu isso, né? Teve um momento que estava terminando o primeiro tempo, estava 13-3 para o Tombense, certo? Até aí, beleza, o adversário precisa fazer gol. Você está com 2-0 no placar. Mas o Ceará, em nenhum momento, quando estava esse volume,
começou a mostrar para o Tombense assim, você quer ir para o ataque? Mas se você for para o ataque, olha aqui o que é que pode acontecer. Você pode tomar o terceiro gol. Em nenhum momento o Ceará sondou uma possibilidade de fazer esse terceiro gol. Ele simplesmente só deixou o jogo assim. O Tombense tentou, errou, Tombense, tentou a próxima. Você vai fazer o jogo sempre achando que o adversário vai ser incompetente? Uma hora essa bola pode entrar. E aí toma o gol, nos minutos finais se torna um desespero que foi, e o gol é ridículo. É uma jogada da esquerda, o Barcelos praticamente não olha, o cara chega livre, simplesmente para completar, para fazer o empate. No caso lá, acho que é Bruninho, não estou lembrado, o jogador Thiaguinho, sei lá. Marcelinho. Acho que é Marcelinho. Obrigado. Marcelinho. Que entrou na partida e simplesmente conseguiu um empate que para o Tombense acaba sendo valioso. Então, e aí, pronto. Aí eu saio dessa análise da culpa de Guto e da culpa dos jogadores, porque ninguém aí do atual elenco e ninguém hoje que está no comando técnico, aí passando por Guto, passando por Barroca, passando por Moringo, entre aspas, certo? Que eu acho que o Moringo teve uma situação diferente, apesar de ter também seus defeitos. Mas não faz sentido o que a equipe fez, porque, Cássio, qual é a torcida que vai tentar abraçar uma equipe que está mal no campeonato, vai para um jogo desse, onde, sem fazer força, você consegue vencer um jogo desse contra a Tombense, você tem o apoio da torcida, a torcida vai para o aeroporto apoiar o time, mesmo discordando, mesmo insatisfeita com o desempenho, os caras sabem da importância desse jogo, abrem 2-0 e simplesmente jogam no lixo, praticamente uma vitória que não deveria ser problema. O que eu estava preparado para vir falar hoje aqui é, o Ceará novamente não fez um bom desempenho, mas o Ceará precisava muito dessa vitória, pelo menos para ensaiar uma possibilidade de começar uma sequência, porque ele vai ter 2 jogos em casa, Criciúma e Londrina. Então, se o Ceará tivesse vencido, ele poderia fazer o efeito de empolgação, de possibilidade, mesmo jogando mal. Porque nessa Série B, ninguém está jogando lá esse futebol todo. Então, aí é onde entra, que aí eu acho que é o grande problema do Ceará durante a temporada de 2023. A gente pode estar falando mal aqui do Guto, pode estar falando mal de Kleber, de Eric, que caiu de rendimento, enfim, várias pessoas aqui responsáveis. Mas eu não tenho como não atrelar o fracasso, o vexame do Ceará nessa temporada de 2023, que não o próprio planejamento do clube, internamente como foi pensado o Ceará. Porque ninguém demite um treinador em meio às finais de uma Copa do Nordeste. Ninguém traz um novo modelo de jogo para um elenco que não se encaixava de maneira nenhuma com essa coisa do futebol protagonista, como foi vendido ali quando sai o Moringo para entrar Barroca, como se o Ceará fosse uma equipe... Não, a gente tem qualidade suficiente de ser uma equipe que sai com a bola de trás, que tem qualidade de avançar, temos 2 jogadores habilidosos, um goleador na frente, e o Ceará não era essa equipe. O Ceará nunca foi essa equipe. A montagem do elenco não foi moldada para esse tipo de futebol. Perdeu-se o tempo com Barroca, mesmo tendo resultados positivos, mas com desempenho pavoroso, porque é bom lembrar, o Ceará levou um baile aqui do Novo Horizontino, jogou muito mal contra a Chapecoense, jogou mal contra a própria Tombense também, aqui na Arena Castelão. Se foi Castelão, se foi PV, mas em todo caso, jogou muito mal. Então, até o melhor Ceará, quando a gente pega o melhor recorte da Série B, é um Ceará medíocre, é um Ceará que leva baile da Chapecoense com 9 desfalques e sem treinador. A mesma coisa do Tombense. O Tombense hoje parecia uma equipe que está brigando pelo acesso. E o Ceará parecia uma equipe que precisava segurar esse resultado porque está disputando ali na parte de baixo e a vitória era muito importante, tal qual hoje um Sampaio precisa, tal qual hoje, por exemplo, uma Chapecoense precisa. E o Ceará tem uma postura de, com o elenco, com a folha que tem, enfrentar o Tombense, que teve méritos, e aliás, eu acho que até merecia ter vencido a partida, e cair tanto o seu nível de, tipo, abdicar de jogar contra o Tombense nesse estádio, sem torcedor, porque se fosse em Criciúma, se fosse na Ilha do Retiro, se fosse como o Ceará ganhou lá no Antônio Ascioli contra o Atlético Goianiense, beleza, tem uma pressão, tem um time ali tentando jogar a pressão para você. Esse jogo não tinha nada, não teve arbitragem prejudicando o Ceará, não tem todo jogo nada. Em Tombos, a revolta é essa, porque assim, mesmo respeitando o time do Tombense, a atmosfera sempre é muito favorável, pô. Assim, você pega cenários muito mais hostis, assim, de repente você está pegando um jogo lá que não tem a torcida da casa,
a arquibancada ali quase sempre vazia, distante e tal, e você sempre são jogos modorrentos e você se interessa no jogo modorrento. Mas assim, abrir um 2-0 para 2 minutos, aí você olha, a próxima rodada é Ceará e Criciúma. O Ceará, se vence, estaria com 37 pontos. E o Criciúma tem 44. Na próxima rodada, o Ceará poderia deixar 44-40, faltando ainda 12 rodadas. Estou falando do Criciúma, que é um time que está no G4. É assim... E tendo Londrina logo depois do Criciúma. Isso, assim, ainda dá, matematicamente dá, mas é o que eu falei. A impressão é que o Ceará hoje pediu a parcial da conta. Perfeito. Não estou dizendo que pediu a conta, não, mas pediu a parcial, porque tem jogos que marcam. Esse roteiro é um. No 38 rodadas, você vai dizer que marcou só a 38ª rodada, é muito fácil. Dá para apontar esse resultado, sobretudo, até se for uma virada de chave, daqui o Ceará virou uma máquina, não acredito, mas assim, porque não está dando sinais para isso. Mas se eventualmente parar de brigar efetivamente para tentar, porque o Ceará ainda não entrou no G4, a gente fica falando o Ceará brigando pelo acesso, e foi todo aquele debate, naquele balanço, a gente aqui no podcast, a gente fez esse balanço antes da Série B, aí faz quando na virada do turno e tal, aí foi aquele grande debate lá com o Fred, que tá, vou aproveitar, as ausências sempre são cornetadas, é um histórico aqui, se o Fred não tá, azar dele, tá curtindo as férias e tal, mas que foi a disputa, que era ele colocando, mesmo o Ceará lá embaixo, o Vila Nova aqui, o Ceará como um candidato mais real ao acesso do que o Vila Nova. Só, depois de virar o turno, aí eu já estava achando que já tinha passado muito tempo para continuar sendo aquilo. Eu segurei muito o Ceará nessa opinião, mas na hora que virou o turno, ou seja, já tinha muita solidez do Vila Nova, já tinha disputado muito campeonato para estar ali, e o Ceará também. E mesmo que a gente era um cenário que nem aconteceu, que poderia ser 8 pontos de diferença, mas não aconteceu porque o Vila Nova perdeu, né? Empatou, na verdade, com o Avaí. O Vitória perdeu do Ceará, mas naquela ocasião, naquele fim de semana, que foi a rodada seguinte a esse programa, o Vila Nova empatou com o Avaí dentro de casa, e os 8 pontos seria a derrota do Ceará e a vitória do Vila Nova, então foram 6 pontos, mas o Vila Nova continua competindo. E o Ceará continua... Veja só, o Vila Nova não subir, se não subir outras oportunidades, assim como está tentando há 30 anos subir o Vila Nova. Na verdade, o Goiás já subiu, já desceu, já caiu de novo, a mesma coisa com o Atlético Goianiense, que está tentando é o Vila Nova. O Ceará não. O Ceará é o time de maior receita dessa segunda divisão. Era um dos principais candidatos ao acesso, junto com o Atlético Goianiense, junto com o Sport. A gente apontou dessa forma pelo elenco, e o elenco ficou melhor durante a competição, porque o time fez uma janela com bons reforços, trocou um treinador, trouxe o treinador melhor. Foram várias trocas, mas na minha opinião, dos 3 treinadores que o Ceará teve, o melhor é esse agora, junto com o Mourinho e junto com o Barroca. O Barroca eu nem considero tanto assim, mas enfim, dentro do Ceará, mas e está com o treinador, mas assim, não para esse momento, poderia estar no começo do ano e tal. Mas esse time não entrou, não chegou perto de brigar pelo acesso. Isso precisa ser dito, para não parecer. Exatamente isso. Para não parecer que o Ceará o Ceará não perdeu acesso nenhum, porra. Não brigou pelo acesso. O Ceará não está brigando pelo acesso. O Ceará não está perdendo acesso nenhum. O Ceará está simplesmente disputando a Série B. Ele não perdeu acesso nesse cenário. Nesse cenário, assim, que é exatamente o que está chegando aqui a galera do Ceará, muda muito a audiência. A gente falou do Náutico. O Náutico não disputou acesso da Série C. A gente tratou como vexame, não foi, Arthur? Porque das outras vezes que o Náutico disputou a Série C, 99, 2018, 2019, em 2 o Náutico fracassou e uma foi campeão. Mas em todas, obviamente campeão, claro, mas mesmo nas que ele fracassou, ele disputou o acesso. E nessa, ele caiu na primeira fase, ou seja, o Náutico foi o maior vexame do Náutico no Campeonato Brasileiro para a Cláudio, até em qualquer campeonato. Depois eu estava até entendendo uma coisa, na verdade era outra. Eu achava que era Campeonato Brasileiro e Cláudio estava para ele, ele enxergava como um vexame ainda maior, juntando até outras competições. E nessa do Ceará, é a mesma... Até agora, pelo menos, é a mesma coisa do Náutico. Não brigou pelo acesso. Não, isso não vai. Se o Ceará continuar da forma como está, será uma babação, se isso acontecer, dizer que o Ceará. Pode até sair da boca de alguém, eu estou falando de até dizer algo parecido com isso. Mas eu estou falando assim, de que perdeu acesso. Não perdeu acesso, não, porra. Não. Pelas mãos e tal. Pelas mãos, assim. É incompetência. Porque, não chegou a ter um jogo, o Ceará chegou a ter algum jogo, se vencer, entra.
Porque o Guarani tá nessa. O Guarani tá algumas semanas assim que o Guarani vencer, entra no G4 e o Guarani farrapa. Isso é farrapar. O Ceará não chegou nesse jogo. O Ceará teve uma sequência que foi vencer o Tombense, venceu o Criciúma fora e venceu o Londrina fora. E aí ele estava a 2 pontos do G4 e enfrentar o Novo Horizontino no Castelão quando aquela retomada do público, mulheres e crianças. E você lembra o que foi aquele jogo Ceará e Novo Horizontino no Castelão? Um 0-3, assim, barato. Com vaga barato. O Novo Horizontino perdeu uma carrada de gols. Mas era o Novo Horizontino City naquele momento, viu, meu amigo? 7 vitórias seguidas. Não, eu sei. Mas aí é que tá. o Ceará, ele já, em diversos momentos, com apoio de torcida, com o torcedor irritado, e aí eu entro, acho que no cerne da situação do Ceará internamente. Não adianta você estar estruturado, você com dinheiro, você sendo um clube sanado como o Ceará se você não sabe fazer futebol. O Ceará hoje não sabe fazer futebol. Porque da maneira como eu lembro demais do ano passado, quando o Ceará estava ali já para ser rebaixado, depois teve a confirmação, falou assim, não, tem que mandar todo mundo embora, velho. Tem que mandar todo mundo embora. E aí saiu o presidente, saiu ali o diretor, saiu os jogadores, poucos ficaram, o Eric, por exemplo, foi um dos remanescentes. E aí fez o novo time, trouxe um novo treinador, um novo presidente assumiu, mas um presidente que estava atrelado à antiga gestão, com o mesmo tipo de pensamento. E para mim o que se torna mais simbólico, mesmo nesse fracasso do Ceará na Série B, com praticamente dando adeus à situação de acesso, é que naquela pausa para a data FIFA, quando teve, aquela coletiva é talvez a coisa mais simbólica do Ceará dessa temporada. De muitas vezes, isso já aconteceu. Dos jogadores fazendo as pazes? Não só isso, mas é não entender um contexto do que está acontecendo. Eu vou pegar um exemplo do ano de 2021, naquele momento do Guto Ferreira. As coisas não estavam indo bem, o Ceará muitas vezes vencia com gol no final, e aí o Guto chegava na coletiva, eu estou falando especificamente, não estou dizendo que a culpa é do Guto, mas internamente, se aceitar esse tipo de discurso, então, mas estamos vencendo, por que vocês estão reclamando? Vocês estão querendo criar crise. E aí é que está. O Ceará, em nenhum momento, dava segurança. Aliás, o Ceará, geralmente, ele se acomodava com situações que iam... É injusto essa pergunta. É injusta essa pergunta. Porque se falar de um lado é resultadista. Se falar quando vence, criticar quando vence, é criar um caso, então, assim... você deixa uma barreira. Querer que na hora da vitória seja resultadista, e que na hora da derrota não pode ser resultadista. Você tem que analisar o contexto. É foda. Por isso que quando ganha você jogar nada, eu falo aqui, jogou nada, ganhou massa, mas não jogou nada. Exatamente. Porque aí é que tá. Para um time, assim, eu até falei, eu não acho que a Série B, quando eu falo do elenco do Ceará, não estou dizendo que o elenco do Ceará tem que sobrar de fazer a campanha do Cruzeiro do ano passado, daquela Portuguesa, do Corinthians, não. Mas não é para ser 11º colocado, na 25ª rodada. Não é para ficar toda a rodada deixando escapar ponto contra Tombense, contra o Ituano dentro de casa, entendeu? Contra a Ponte Preta dentro de casa, como foi na rodada passada. Gol de média, basicamente, pô. O Ceará tem 26 gols marcados em 25 jogos. Aí tu vai olhar o elenco do Ceará. Como é que um elenco desse tem uma média dessa, pô? Na Série B. E aí, Cássio? Se esse elenco, se esse setor ofensivo do Ceará estivesse jogando na Série A, talvez tivesse, eu digo assim, tinha potencial para ter uma média superior a isso. Quer ver um exemplo? Fosse o ataque do Ceará na Série A e tivesse 26 gols e, era para ter um pouquinho mais e tal, não sei o quê. Quanto mais na B, pô. Quer ver um exemplo de incoerência? Quando o Ceará foi rebaixado, o Ceará negociou vários atletas, né? Negociou Lima, negociou Fernando Sobral e tudo mais. E o próprio presidente, no caso o ex-presidente, o Robson de Castro, ele chegou a falar o seguinte: todos os nossos jogadores foram para clube de Série A. Todos praticamente foram para clube de Série A. E de fato foram, boa parte foi. Acho que só o Zé Roberto, hoje que está no Mirassol, acabou não indo. Mas ele até foi inicialmente, eu acho que ele foi para o Curitiba e depois foi para o Mirassol. Até o Zé Roberto foi para a Série A inicialmente. E aí, por exemplo, o Lima, que era muito questionado aqui, vai para o Fluminense com o Diniz, joga bem para caramba. O Medoça vai para o Santos, joga bem, tudo bem que o Santos está com problema e tudo mais, mas o que eu estou querendo dizer? Eu não tenho dúvida que o Nicolas, se o Nicolas fosse vestir outra camisa, por exemplo, o Viseu fez o gol da vitória do Criciúma sobre o Vila Nova agora nessa rodada.
O Viseu, no Ceará, eu estou dizendo que o Viseu é bom, não. Eu só estou dizendo que quando os jogadores que têm qualidade chegam no Ceará, eles não conseguem desempenhar o algo a mais, porque internamente não há nenhum tipo de mentalidade sendo colocada na cabeça dos jogadores de fazer o diferencial, de fazer algo diferente, de fazer o peso do que é o elenco do orçamento que é. Muitas vezes, como disse o Cássio, né? É aceitar a situação como é. Não, eu estou sofrendo pressão do Tombense, então está tudo bem. De maneira nenhuma. Não se aceita um tipo de situação como essa. E o Ceará vai nessa justificativa, porque se tivesse vencido por 2-1, eu não tenho dúvida que o Guto, na coletiva, estaria falando coisas positivas do desempenho da equipe. Porque é por isso que eu estou dizendo, em 2021, se passava um pano ali naquela campanha do Guto, porque tinha resultado para você dizer, não, mas está tudo bem, estamos no caminho certo. Basta que os resultados não apareçam, e quando o campo está mostrando o que acontece de fato, aliás, quando o resultado está dizendo o que aconteceu dentro de campo, aí, meu amigo, fica muito mais fácil da gente falar esse tipo de coisa e o torcedor, às vezes, não embarcar no discurso que a diretoria muito tempo vem usando e que essa nova gestão do Ceará acaba adotando. Então, deu para ver claramente que o quanto o Ceará se perdeu nessa ideia de planejamento, em fazer mudanças, em não buscar perfil, porque quando você tem um novo treinador, né? Porque olha que loucura. Você tem um Mourinho, um treinador que joga mais na transição. Você sai dessa ideia para trazer o Barroca, imaginando um treinador protagonista, em que você vai dominar a posse da bola, vai agredir o adversário, e não agredia. Os jogos do Ceará na época do Barroca eram, sei lá, um ataque, um chute no gol, entendeu? Passava longe, a defesa falhando, Barcelos, Pagnussá, Gabriel Lacerda, e ele insistindo, e o time jogando mal, e a diretoria calada, simplesmente aceitando que o treinador implementasse isso, porque tinha muito resultado enganoso, como a vitória do Tombense, como a vitória da Chapecoense, que todo mundo sentava nessa situação. Que aí justifica muito por conta do jogo de hoje, que é olhar para o Tombense, sentar no resultado e dizer, não, o Tombense não é capaz de buscar esse empate. E foi lá e aconteceu o que era merecido, o que era justo. Então, quando tem... Não é catombe na campanha, meu. O que tem de tentar enfeitar, de que certas coisas não estão mal, principalmente naquela coletiva de Albeci e Juliano, que fazem parte da diretoria do Ceará, de dizer que a campanha do Barroca era boa, que o percentual atual do Barroca dava a confiança necessária para apostar, é não olhar para o problema antecipadamente. Porque quando o Ceará decide fazer a troca e trazer o Guto, primeiro, já muda o perfil, você sai de um treinador com a ideia propositiva para trazer um treinador que é muito mais burocrático, reativo, não tem esse perfil de jogar para frente, e por mais que você adotasse essa política, você não aposta para reforçar um elenco para melhorar. Basicamente, você vai tentar justificar, até, beleza, traz o Saulo, traz ali o Barleta, mas ao mesmo tempo você confia de que o Kleber vai ser uma peça importante, confia que o Lucas Ribeiro, que nem sequer entrou em campo, vai ajudar. Então, tudo isso, você vai somando, é a base que basicamente não dava sustentação para qualquer técnico que assumisse o Ceará, isso iria acontecer. Qualquer técnico, porque não tem base nenhuma interna, coletiva, uma mentalidade para fazer algo diferente. Basicamente, é um clube sanado financeiramente, com muito dinheiro, jogando dinheiro fora e praticamente dando adeus a essa possibilidade de acesso, na minha avaliação, faltando 13 rodadas. Não acho mais possível que o Ceará consiga. Eu acho que... Fala, Arthur, fala. Eu ia só fazer um comentário que, assim, eu acho que a cada rodada que passa, a gente vê o quanto o problema do Ceará ele vai muito além do que o técnico, né? Porque eu acho que muita gente tinha opinião, eu mesmo tinha, e pelo que eu acompanhava do podcast também, de que com o Ceará fazendo aquela troca de Barroca para Guto, seria uma virada de chave para a equipe, né? Pelo que a gente conhece do trabalho de Guto e como o trabalho de Barroca não vinha bem. Então se imaginava, pô, agora é um momento para o Ceará embalar, né? Até se criou uma expectativa ali depois que a equipe até perdeu do Sport, né, no primeiro jogo, mas depois conseguiu, acho que 2 vitórias, foi uma vitória e um empate, deu ali uma esperança e tudo mais. Mas rodada a rodada a gente vai vendo que realmente o buraco ele tá mais embaixo. E casa muito com o depoimento que Minhoca está trazendo aqui e que Léo trouxe no programa passado, né, falando de todos os problemas dentro do Ceará, do departamento, a falta de mentalidade, que você vê dentro de campo, que o time parece que está muito
Assim, sabe? Parece que está jogando um jogo da terceira rodada do Campeonato Cearense. Não parece que está jogando um jogo que vale tanto e que a equipe é tão favorita e tão. Assim, é uma obrigação tão grande conseguir o acesso. Né? E a gente vê isso, e aí pegando até o que Minhoca falou, né, do depoimento do presidente, falando que vários jogadores do nosso elenco saíram para a Série A. O que para ele é um ponto positivo, na verdade é um ponto negativo, é um ponto de análise do tipo, por que eu tinha então um elenco que tinha tantos jogadores que a Série A reconhece a qualidade e eu acabei rebaixado no ano passado? Ou então, por que eu tenho um elenco hoje, que eu tenho certeza que o Ceará tem jogadores hoje, que se o Ceará desiste aí do campeonato, vamos liberar todo mundo. Eu tenho certeza que se tivesse ainda janela aberta possibilidade, alguns jogadores desse elenco do Ceará até cairiam na Série A ou em outras equipes de Série B, outras equipes gostariam de ter os jogadores que estão no Ceará. Só que isso Sem dúvida. como algo positivo, porque, não, então eu montei muito bem o meu elenco, então quer dizer que eu fiz um trabalho muito bom. Na verdade, isso tem que fazer você rever de tipo, o que é que está tentando aqui então, já que eu tenho um elenco que, beleza, tem suas falhas, tem suas limitações, mas ele é mais do que suficiente para eu ganhar da Tombense. Ele é mais do que suficiente para eu ganhar da Ponte Preta em casa. Ele é mais do que suficiente para eu chegar a brigar pelo campeonato. Porque, assim, pegando aquelas classificações que são feitas ali no Power Ranking, a verdade é que o Ceará, ele faz um campeonato inteiro naquela faixa de não duvide e pode chegar. A gente chega a colocar ele ali como luta pelo G4 como favorito pela condição pré-campeonato, pela condição financeira do time, do clube, pelo elenco e tudo mais, mas dentro do campeonato, se você tira a camisa do Ceará... Não duvide, pode chegar. Exatamente, tira a camisa do Ceará e bota a camisa do Tombense. Se faz essa campanha, ninguém ia colocar acima disso, não. Ninguém ia pensar que ia fazer um campeonato. Tá escorrendo os dedos o acesso que Nicasso falou. É um campeonato ali, às vezes ele tem uma sequenciazinha e fica tantos pontos do G4, aí perde, volta lá para baixo, aí distancia. Então, enfim, é um campeonato muito abaixo e dá para a gente ver que o problema está muito além disso, né? A gente já vê comentários de tipo, Guto vai sair, Guto vai cair, cadê Guto? Tira ele. Mas alguém acha que vai chegar um novo treinador e vai mudar? Não, não. Olha só, quando o Minhoca falou do clube saneado, até isso é preciso observar. Porque a condição financeira, a condição econômica do Ceará é uma condição muito boa, pela quantidade de sócios que tem. Chegou a bater 50 mil, caiu um pouco para 40, mas está sempre ali com uma base muito sólida, muito fiel. Mas, se não subir esse ano, ele irá para o segundo ano de cota de TV de 8 milhões, de 10 milhões. Passou 5 anos ali subindo. Na primeira divisão, ele não foi. O Ceará não foi os 5 anos o mesmo valor. Ele conseguiu. Foi subindo o valor da primeira divisão, de pay-per-view, de premiação pelas permanências e tal. O Ceará se condicionou a ser aquele tamanho de clube. Esse ano está sendo adaptação. O Ceará continua sendo um clube que está gastando muito. Compra por 3 milhões, compra por 4 milhões. O Ceará é completamente fora da curva da segunda divisão. Porque tem a capacidade. 2, porque se for para a primeira divisão, resolve isso rápido. Mas se não subir, já começa a virar um pequeno problema. Porque em algum momento a receita irá cair. E as contas não irão parar de chegar. Mas aí é porque eu acho que exige, Cássio, também uma questão de como saber gerir dinheiro, né? A gente vê... Mas eu tô querendo dizer justamente isso, porque quando você falou da condição financeira correta e os balanços, eu no blog, não sou contador, mas observando, pelo menos eu sou um curioso de olhar os balanços e da forma como dos números que é possível enxergar, e alguns deles são bem óbvios e tal, é uma condição muito favorável, uma das melhores do Nordeste. O Ceará passou 6 ou 7 anos tendo superávit, ou seja, tendo mais receitas do que despesas. Então mas aí quebrou justamente no último balanço. Mas esse segundo ano, em caso de segundo ano na segunda divisão, eu acho que vira um problema, como para qualquer clube, basicamente. Porque você passa a não recuperar a sua receita, você estabiliza ela, você mantém ela embaixo, e o Ceará está com contratações, bancando reforços assim, com um padrão que não é o da segunda divisão. Então aí ele teria que ter muita força da torcida, mas é normal a desmobilização de parte, como chegou a ter 50 mil na primeira divisão e agora está 40 e poucos e tal. Não estou falando exatamente no meio de cabeça, porque eu não vi. De repente está lá 45. 40 hoje. Já baixou?
Já baixou de 40? Acho, mas eu posso estar falando besteira, então... Vou olhar até aqui. Não, depois olha, porque senão não dá para fazer duas coisas. Não, mas assim, se quiser olhar, até eu complemento... Não, porque é parar o raciocínio, mas o meu ponto era assim, veja, supondo que baixou de 40 mil, significa que já perdeu 10 mil a primeira divisão. Um segundo ano na segunda divisão, que seria seguido de um fracasso, ou seja, não é um ano, se ficasse, a gente está definindo que o Ceará vai ficar, não. Estou dizendo assim, se acontecesse de permanecer, o 2024 teria que ter uma transformação para que essas pessoas voltassem, porque não haverá um movimento de simplesmente vou voltar a ser sócio. Pelo contrário, há o distanciamento quando você fracassa mais de um ano. Por isso que a gente está falando, mais uma vez, Arthur, uma coisa do primeiro bloco. Ficar na divisão é rebaixamento, pô. E sobretudo para, mais uma vez, como do bloco anterior, o perfil do clube. Se o Tombense ficar, é festa. Se o Ceará ficar, é um rebaixamento de novo. O clube de maior orçamento da competição, um dos 3 maiores favoritos, que ainda ganhou a Copa do Nordeste, chegou a ganhar a Copa do Nordeste, ou seja, podia ter sentido o baque enorme do título estadual para o rival que virou pentacampeão, mas 2 semanas depois já estava ganhando a Copa do Nordeste, se virando tri e o rival sendo bi, ou seja, até para rivalidade local, a resposta foi muito rápida. E é uma competição onde ele passou pelo rival, passou pelo Fortaleza. Então, assim, eliminou o Fortaleza e foi campeão em cima do Sport. Ou seja, conseguiu conter aquele dano e terminar não subindo, seria, não vou dizer será, mas seria um novo rebaixamento. Para o Ceará seria. Para o Sport seria. A essa altura, para o Vitória também. Para o Vitória não seria, porque o Vitória veio da terceira divisão, o Vitória estava com muitos problemas. Mas agora, que está na 25ª rodada, o Vitória é o líder do campeonato, se o Vitória não subir, vai ser um rebaixamento para o Vitória. Nesse momento, o não acesso do Vitória o título, talvez, imagine o acesso. O acesso é uma frustração. Para o Ceará, certamente, se não subir. E isso, você empurra esses problemas para lá. Então, mesmo com o clube da forma como está hoje, como o balanço apresenta, eu acho que vale a atenção, pelo menos isso, não estou dizendo que vai ser um problema, mas vale pelo menos ficar atento que a condição pode ser mais difícil. Vou dizer pode, não, vou ser mais difícil. Vai. A ser mais difícil para o ano que vem, pelas escolhas que o Ceará fez de montagem do elenco esse ano e pela escassez de receita de um clube que se submete a ficar mais do que um ano na segunda divisão. Porque, assim, os patrocinadores mesmo são alguns a longo prazo, mas há outros, assim, você começa a não fazer acertar um patrocínio em primeira divisão, porque aquele clube não está. Uma coisa, o Ceará, meu irmão, você faz uma tarifa cheia, porque ano que vem esses caras vão estar na Série A. Mas, de repente, você já não tem tanta aquela garantia que aquele clube vai subir. Está entendendo? Já é um cenário mais difícil. Agora, Minhoca, Filho Nil, falar mais alguma coisa sobre isso ainda? 34 mil no momento, tá? Porra, veja só, então, até para balizar o que eu estava falando. Chegou a bater, o Ceará foi o primeiro clube do Nordeste a chegar em 50 mil sócios. Isso aconteceu com o Ceará na Série A do Brasileiro. O Bahia conseguiu fazer esse ano, curiosamente, quando voltou para a Série A. Para você ver que isso faz parte, isso é natural, né? Ninguém está inventando a roda, não. Mas de 50 mil virou 34 mil. Um segundo ano na segunda divisão, não havendo uma remobilização, por que isso vai voltar a ser 50 mil? Não tem tanto sentido, né? Agora, Minhoca, a gente tem mais, né? A tendência é cair mais, vai tentar segurar, na verdade, 34 mil continua sendo uma base de sócios muito boa, tá? Muito boa. A gente só está comparando com o mesmo clube que chegou a ter 50 mil, só isso. Se o Ceará, como o Ceará teve 50 mil, já fala, já chegou a ter muito mais. Mas para qualquer outro clube, 34 mil sócios em dia, pagando o que paga a mensalidade, é uma ótima base de sócios. Tanto é que o Ceará consegue ter uma boa receita. Minhoca, a gente tem um superchat, mas antes de ler, eu prefiro que você diga os destaques negativos e positivos do jogo, na sua opinião. O positivo foi você foi audacioso ainda, não positivo. Pô, chegou a fazer 2-0, 10 minutos teve positivo. Porque nos 10 primeiros minutos, né, o Eric foi o jogador que acaba fazendo o gol ali de cabeça e dá o passe ali para o Barleta fazer o gol, né? Então, nos minutos iniciais ali, o melhor recorte do Ceará na partida, os 10 primeiros minutos, talvez Eric, né, mostrando ali, né, que pode ainda ser um jogador. Eu gostei da escalação do Guto, gostei que o Jean Carlos, por exemplo, do lado esquerdo, apesar de eu fazer ressalvas dele caindo pela esquerda, mas ele participou de muita jogada ofensiva. Só que a gente não tem como não citar, isso é mais uma menção porque é justo a gente dizer que foi um festival de erros da equipe, né, durante todo, assim. Guto, geralmente a gente não coloca treinador, né? O Guto entra muito com a parcela da responsabilidade por esse empate com gosto de derrota,
Até mesmo porque em nenhum momento o Ceará se preocupou em impedir que o Tombense sentisse gosto pelo jogo. Ele sempre deixou o Tombense cada vez mais ficar mais próximo de uma possibilidade de diminuir o placar e conseguir o empate como conseguiu. Mas, assim, desastroso a entrada do Kleber, assim, uma inutilidade em que, e aí eu já começo a falar de uma coisa, Cássio, eu acho, para esse momento agora. Sinceramente falando, eu acho que o Ceará deveria ser frio o suficiente nesse momento para entender que o 2024 tem que ser pensado a partir de agora. Não é fácil, porque você tem muitos contratos e tudo mais. Isso é foda. Sabe por quê? Porque assim, tá falando de elenco mesmo? Tô falando de elenco, e aí... Pô, tem muito que... Veja só, uma coisa a gente achar, eu e tu, e Arthur, nós três, a gente achar aqui que o Ceará não vai subir. Outra coisa é o Ceará vai jogar em casa e depois, como você falou, vai pegar o Londrina. Ele poderia estar numa condição melhor com esses 2 pontos. Mas é olhar a tabela e sentenciar que não sobe. Por tudo que aconteceu, nós estamos dando a nossa opinião aqui de que dificilmente vai mudar alguma coisa, mas internamente, com o elenco que montou, com a capacidade técnica que tem, com a comissão técnica que trouxe e com a tabela... Não, estou falando internamente. Veja só. Não, mas internamente o Ceará... Continue. O Ceará não pode largar o campeonato a 13 jogos, com 39 pontos para disputar. O Ceará não pode. Até porque se fizer isso, esses 34 mil sócios viram 20. Assim, então, mas dá para da direção chamar uma pessoa a falar aqui, ó. Cássio, começa a resolver 24, a gente vai continuar aqui foco no 23, mas deixar alguém pensando em 24, tudo bem, mas larga. Deixa eu até para explicar a linha temporal. Sabe por quê, Minhoca? Assim, o Ceará, a gente está falando como o time tá blasé, acreditando, que eu acredito que todo mundo entrou hoje no campo dizendo a gente tem chance de acesso. Se esse time começar a largar, eu tenho medo até de começar a ter até preocupação lá embaixo na tabela. Eu acho muito difícil chegar nisso, até pela quantidade de pontos que tem. Mas assim, se o Ceará chegar uma hora que fizer conta, para mim já é algo absurdo, assim, sabe? Se chegar uma hora que ele chegar assim e começar a fazer alguma conta, já é algo muito absurdo. Então, a não ser que o Ceará faça a mesma coisa que fez no ano passado, de trazer um cara que sequer era treinador, né? Foi apostado no Lúcio Gonzalez, sabe-se lá por quê. E aconteceu o que aconteceu. Mas o que eu falo, isso que vocês estão mencionando, isso já assim, vocês acabaram de chegar no capítulo tal. Pois é, isso já aconteceu há 2 capítulos atrás. Quando o Ceará empata com o Ituano, já tinha muito torcedor largando ali, certo? Aí depois veio o tropeço fora de casa contra o Vitória, por exemplo, e aí foi, mas é o Vitória fora de casa, o líder do campeonato e não sei o quê. Jogou bem contra o Vitória, poderia ter ganhado o jogo, só que quando enfrenta a Ponte Preta em casa, você abre o placar, joga mal o primeiro tempo, abre o placar e toma o gol do empate, o jogo da Ponte Preta já era aquele discurso. A torcida largou, mas internamente o Ceará não pode falar isso. E aí é por isso que eu estou dizendo, veio o discurso na semana para falar o seguinte, não, a partir de agora a gente fez esse pacto, a gente não vai perder. Que até é meio contraditório, né? Porque empatar, por exemplo, não é perder. Mas esse discurso interno... antes, né? Que era a solução, né? Exato. Todo o discurso, todo o apoio que o torcedor podia dar, porque o torcedor esteve no aeroporto, pô, mesmo irritado com a campanha da equipe, foi lá, todo mundo abraçou. Eu não tenho dúvida que a volta agora para casa não vai ter torcedor apoiando. Não vai ter. A tendência é que o jogo contra o Criciúma, se der 8 mil pessoas, é muita coisa, velho. Se der 8 mil pessoas no Castelão, com Ceará e Criciúma, é muita coisa. Porque nesse momento, e aí pela minha bolha, e muita gente já martelou que o Ceará não tem mais condições. Porque o efeito positivo, Cássio, não era nem para ser esse jogo. Esse jogo era para ser aquele, beleza, ganhamos, a gente não podia deixar escapar ponto. Agora, o jogo para a galera abraçar seria o jogo do Criciúma. Quando você perde a possibilidade de perder um jogo como esse, deixar escapar uma vitória como essa, né? O empate que foi, 2-0 no placar contra o Tombense e deixar empatar, aí, meu amigo, já era a situação. Nesse momento, o que é que vai acontecer com o Ceará, no Ceará, Cássio? A pressão vai ser muito grande em cima do presidente para ter mudanças. E aí pode ser Guto, pode ser jogador sendo dispensado, pode ser
o departamento de futebol sendo reformulado, mas alguma resposta o torcedor quer ter durante essa semana. Por isso que eu estou dizendo que é o pensar 2024. Seja com o Guto, seja sem o Guto, seja com o novo diretor de futebol, seja tirando atletas do elenco que já não tem mais... Sabe aquela coisa do torcedor olhar o jogador com a camisa, assim, o cara no banco e o cara já ficar incomodado? É o caso do Barcelos, é o caso do Kleber. É uma situação onde não há mais espaço para o torcedor olhar, saber que o cara ainda está lá. Então, alguma resposta vai ser precisar dada, de alguma mudança tem que ser feita no Ceará até o jogo contra o Criciúma. E não é nem que o torcedor vai ficar aliviado, como ele ficou aliviado depois que o antigo presidente saiu. É porque alguma coisa precisa ser feita para mostrar que, pronto, erramos, a situação ficou difícil, mas a gente precisa fazer uma mudança diferente para que vamos terminar o campeonato no máximo que a gente pode oferecer. A situação está complicada, mas mesmo a gente não conseguindo, a gente já está encaminhado para um planejamento de 2024. Porque se passa para esse jogo e vai jogar normalmente contra o Criciúma, onde ninguém fala nada, presidente não fala nada, ninguém vai falar nada, como se tivesse sido um empate, a coisa mais comum possível nesse campeonato, aí é praticamente jogar na cara do torcedor, que ninguém liga para o que está acontecendo, obviamente, com o clube. Então, eu acho que essa semana vai ser uma semana muito tensa. Obviamente, o Ceará tem que resguardar, né, parte ali das pessoas, porque o torcedor está muito irritado, e a gente sabe muitas vezes que acontece atos de violência e que, obviamente, a gente não concorda, mas essa vai ser a semana mais difícil do Ceará nessa temporada de 2023. Não há espaço para simplesmente só se preparar ou vir com um discurso da semana de não, acreditamos, estamos com um pacto aqui, todo mundo está unido para uma mesma situação, porque esse discurso já não cola mais há muito tempo. Então, acredito que mudanças vão ter que acontecer. Você chegou a falar os destaques, a gente entrou nesse debate? Não, porque eu estava falando de Kleber, que o Kleber, para mim, é uma dessas peças, entendeu? Eu já tinha destacado o positivo, mas, por exemplo, Kleber é um dos destaques negativos. O próprio Barcelos, por exemplo, apesar de ter feito o cruzamento e fazer até uma partida razoável para o nível que ele apresenta, foi um jogador que também cometeu falhas. O Maranhão, que não deve ser mais titular, perde a bola no meio de campo. Tantas jogadas que o Janderson também desperdiçou. Então, assim, a culpa, na prática, só para ser mais sucinto mesmo, vai para todo mundo. Porque, basicamente, o jogo foi para isso. Para aliviar para ninguém. Todo mundo foi responsável por esse vexame lá em Muriaé. E, basicamente, o Ceará, né, sai desse resultado dizendo para o torcedor: eu não faço questão de subir. Eu não quero subir. Então, basicamente é isso. Tem derrotas que incomodam menos que esse empate do Ceará hoje.